foi o maior teste dos limites de uma mulher? Eu hesitei, ponderando. O tempo. Nos anos vividos, mas como Vocus vive. Relacionamentos. Eu estava com Arthur há 10 anos. Nosso casamento era estável, sem grandes problemas, pelo menos nos bios. Mas algumas coisas, aquelas que Vogue não consegue definir ou admitir para si mesma, ainda permaneciam. E ultimamente algo indefinido se agitava dentro de mim, uma correnteza silenciosa sob uma superfície calma. Tiago era o filho de Arthur do primeiro casamento. A palavra enteado sempre me pareceu distante demais, impessoal demais. Eu não o criei, mas ele esteve na minha vida por muitos anos. Agora, com seus 20 anos, ele era um jovem bem-sucedido, carístico e inegavelmente bonito. Mas ao mesmo tempo permanecia reservado, sempre escondendo algo sob uma camada de polidez. Havia um abismo silencioso entre NS, o spawn que ele mantinha com uma preciso quase assustadora. Era como se ele estivesse esperando por algo, sem saber exatamente o que. E essa incerteza tornava a situação perigosa. Era por isso que eu sempre me certificava de que nunca fiquemos sozinhos por muito tempo. Com Arthur por perto, tudo se mantinha no lugar. As fronteiras eram claras, o equilíbrio estável. Qualquer olhar prolongado de Tiago era apenas admirar o profissional. Qualquer toque casual era apenas um acidente. Era a estria que eu contava a mim mesma. A viagem de Negcius para Florianpolis foi planejada meticulosamente. Era uma conferência importante sobre arquitetura e design urbano, a minha réia. Como sempre, Arthur deveria ir conosco. Ele era o elo, o amortecedor. Mas naquela manhã, durante o café da mãe na nossa cozinha barulhenta em São Paulo, ele parou no meio de uma frase, enquanto discutia um de seus projetos. Eu não vou poder ir Vox 2, vou ter que ir sem mim. Eu pensei que ele estivesse brincando, mas ele simplesmente tomou um gole de seu café. A deciso J era final. Um contrato importante havia surgido em Brasília, uma oportunidade que ele não podia perder. Tiago baixou o olhar para o seu prato. Eu também não preciso ir, pai. Posso ficar e ajudar em outras coisas no escritório. Arthur balanou a cabeça. No importante. Vogue precisa dessa experiência, Tiago. Estando ao lado da Alcia, Vogue vai aprender muito. Ela melhor no que faz. Enquanto eu ouvia as palavras casuais de Arthur, meu estômago se contraiu. Lancei um olhar para Tiago. Ele já estava olhando para mim. E naquele momento fugaz, senti exatamente o que eu vinha evitando. Amós ficar sozinhos, completamente sozinhos, por TRS dias inteiros. Longe do ambiente controlado do nosso apartamento na Vila Madalena, longe do escritório onde sempre havia outras pessoas. Arthur se levantou, colocou a mão no meu ombro e com um sorriso disse, cuida bem dele para mim. Era uma frase dita de forma brincalhona, quase como se eu precisasse de proteio. Mas havia algo que Arthur não sabia. Talvez quem precisasse de proteio era eu. Alguns planos parecem perfeitos no papel. Transformar minha reunião de Negcius em uma pequena viagem em família parecia ideal. Uma oportunidade para Tiago ganhar visibilidade, fazer contatos. Mas a mudança de última hora de Arthur alterou tudo. Agora seremos apenas NS2. E esse pensamento despertou algo inquietante dentro de mim. Naquela noite Tiago e eu sentamos sozinhos na sala de estar, discutindo o itinerário da viagem. As luzes de São Paulo brilhavam ali fora, indiferente extenso que se instalava aqui dentro. Em algum momento a conversa tomou um rumo diferente. Eu estava dando a ele conselhos sobre o mundo dos Negcius, como navegar nas relações profissionais. Mas quanto mais falávamos, mais eu sentia que algo estava errado. O jeito que ele me olhava não era apenas de quem ouve, mas de quem observa. Cada vez que nossos olhos se encontravam, aquele peso familiar se instalava na boca do meu estômago. Não deveria ser Arthur o responsável por manter os limites? Desta vez, teria que ser eu. Mas no fundo, eu temia não ser capaz. A mãe do nosso voo estava nublada, um reflexo do meu próprio estado de espírito. No aeroporto de Guarulhos, sentamos lado a lado, esperando o embarque. Tiago estava inquieto, mas no do jeito de sempre. Embora não tenhamos dito em voz alta, algo entre NSJ havia começado a mudar. No avião ele sentou na janela e eu, ao seu lado. No início mantivemos uma conversa leve sobre Negcius, sobre o clima em Florianpolis. A voz dele suavizou. Sinceramente, acho que melhor meu pai não ter vindo. Virei-me para ele, capturando seu olhar por apenas um segundo. Por quê? Perguntei, e minha garganta de repente ficou seca. Tiago deu de ombros. Um sorriso lento e conhecedor brincou em seus ulbios. Porque Vogue fica diferente quando ele enche por perto. Como se estivesse evitando alguma coisa. Meu flego ficou preso. O que ele queria dizer com aquilo?
Mas o pensamento mais assustador não era a pergunta em si, mas o fato de que Tiago havia notado. Ele via atrás da fachada que eu construo com tanto cuidado ao longo dos anos. Ele via a cia que eu tentava esconder de mim mesma. Quando chegamos a Florianópolis, já era noite. O ar era diferente, salgado e mido, um alvio do ar seco de São Paulo. No lobby do hotel em Jurerê Internacional, a recepcionista sorriu enquanto me entregava 2 cartas-chave. Sua suíte familiar está pronta, senhora Vasconcelos. Eu franzi a testa. Suíte familiar? A reserva de Arthur era clara. 2 quartos separados, adjacentes se possel, mas definitivamente separados. Ela assentiu, olhando para a tela do computador. Sim, uma suíte espaçosa com 2 camas de casal. Foi o que o senhor Vasconcelos confirmou ontem por telefone. Espere, eu pensei que teremos quartos separados. Agora NS dividiremos um quarto. A ideia fez meu corão acelerar. Tiago se aproximou. Tudo bem, disse ele calmamente. Sua compostura era perturbadora. Ele parecia completamente à vontade com a situação, o que me deixava ainda mais nervosa. Quando entramos na suíte, era de fato luxuosa, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista deslumbrante da praia iluminada pela lua. Havia 2 camas de casal, sim, mas algo ainda parecia errado. O spa era compartilhado. O banheiro era compartilhado. A intimidade era forada. Tiago jogou o palete sobre uma cadeira. Eu fiquei parada perto da janela, olhando para as luzes da cidade cintilando sobre o mar. Voqueste cansada? Ele perguntou, sua voz vindo de TRS de mim. Fechei os olhos por um momento. Porque uma pergunta tão simples fez meu peito apertar. Virei-me para encará-lo. Seu olhar era suave, profundo, perigoso demais. Um pouco. Tiago sentou-se na beirada de uma das camas, flexionando os pulsos. Eu sei que uma viagem de trabalho, mas podemos nos divertir um pouco, não? Ele sorriu. E naquele momento eu soube. Eu estava certa em me preocupar. Sem Arthur por perto, algumas fronteiras se tornam fluidas e desta vez não havia ninguém para reforçá-las. Tiago se recuperou rapidamente, recostando-se com um sorriso leve. Eu quis dizer o bar do hotel. Eu preciso relaxar um pouco. Soltei o ar que nem sabia que estava prendendo. A tenso estava na minha própria mente. Talvez ele estivesse certo. Um pouco de relaxamento não faria mal, sim, vamos. O bar era sofisticado e atmosférico, com iluminal baixa e um jazz suave tocando ao fundo. Depois de algumas caipirinhas, comecei a me sentir mais leve, mais livre do que me sentia há muito tempo. Conversamos, rimos, e eu percebi que não me sentia à vontade com algum anos. Tiago também parecia diferente. O álcool havia feito efeito. Seus olhares demoravam mais em mim. Nossas conversas se tornaram mais profundas, carregadas de algo no dito. Eu tentei ser cautelosa, mas algo dentro de mim tremia. Eu sempre o achei atraente, ou apenas me recusei a admitir isso antes? A verdade é que vê-lo ali confiante e charmoso, interagindo com o Garon, despertava em mim uma admiração que beirava o perigoso. Já era tarde quando coloquei meu copo vazio na mesa. Tiago recostou-se na cadeira. Seu olhar estava fixo em mim, estudando-me. Ele mordeu o lábio inferior levemente. Era hora de ir embora. Estou subindo, disse eu, levantando-me. Temos uma reunião cedo à mãe. Voctamb não deveria ficar muito tarde. Tiago assentiu. Um leve sorriso brincava em seus lábios. Boa noite. Mas seus olhos, eles pareciam esperar que eu dissesse algo mais. De volta ao quarto, eu ainda me sentia instável. No de um jeito ruim, mas de um jeito que me assustava por temer perder o controle. Joguei minha bolsa e me virei para o banheiro. Uma banheira de hidromassagem. Talvez água quente clareasse minha mente. Tiago ainda não havia voltado. Então eu tinha tempo para ficar sozinha. Enquanto mergulhava na água, reflete sobre essa proximidade, sobre como meu corpo reagiu a ele. Seria apenas o efeito do álcool? Ou seria algo que eu vinha reprimindo há anos? Eu confiava nele. Sua sinceridade por um momento me deixou sem palavras. Para quebrar a tenso, dei um tapinha leve em seu ombro. Vamos tomar um café. Sentamos em um pequeno café perto do hotel. O sol da mãe de Florianópolis era suave e agradável. Tiago estava adestrado, perdido em seus pensamentos. E sua vida pessoal? Perguntei casualmente. Como vão as coisas? Ele ergueu os olhos. O que você quer dizer? Dei de ombros. Com as mulheres. Você saindo com algum? Ele me olhou por um instante antes de sorrir levemente. Nenhum trio. Apenas encontros casuais. Embora ele parecesse não perceber, Tiago sempre foi o centro das Atenas. E por alguma razão essa constatação me incomodou. O que era ridículo. Era errado.
E no entanto, a maneira brusca como coloquei minha xara de café na mesa denunciou meus sentimentos. Vamos voltar para o hotel. Tiago pareceu um pouco surpreso, mas não questionou. Minha frustral persistiu enquanto subamos pelo lobby do hotel. Eu não ousava analisar porque estava me sentindo assim, e talvez por isso não tenha percebido onde estava pisando. O chão de mármore polido era liso e brilhante. Assim que me aproximei do elevador, meu salto escorregou e uma dor aguda atravessou meu tornozelo. Ai! Perdi o equilíbrio instantaneamente. Mas antes que eu pudesse cair, os braços fortes de Tiago me seguraram. Sua mão envolveu minha cintura para me firmar. Meu flego ficou preso. Estávamos perto demais. Nossos corpos pressionados um contra o outro. Você bem? Sua voz estava rouca de preocupar. Levantei os olhos e os dele estavam bem ali. Naquele momento, algo dentro de mim se acendeu. Eu torci o tornozelo. Precisamos chegar ao quarto. Sem hesitar, Tiago passou o brau pelas minhas costas para me apoiar. Quando as portas do elevador se fecharam, o espal de repente pareceu pequeno demais. Meu tornozelo pulsava, mas o calor do corpo firme de Tiago contra o meu era uma destral poderosa. Apoiei-me nele, meus dedos agarrando seu ombro para me equilibrar, mas aquele contato não parecia apenas uma necessidade. Parecia natural. Quando chegamos ao nosso andar, tentei andar, mas assim que dei um passo, outra dor aguda me atingiu. Tropecei, e Tiago reagiu instantaneamente. Sem pensar duas vezes, ele me pegou no colo. Você mesmo me carregando? Ofeguei, surpresa e um pouco chocada. Ele sorriu de lado. Vi que não me dê muita escolha. Seu tom era provocador. Aquela nota familiar fez meu estômago revirar. Ele ajeitou a pegada pressionando-me mais perto de seu peito. Aninhada contra ele, eu podia sentir tudo, afora em seus braços, o calor que emanava de seu corpo, o som de sua respiral perto da minha pele. Não deveramos estar tão perto, mas eu não conseguia parar. Ao entrar no quarto, ele me colocou gentilmente na cama. Ele ajeitou minha perna, mas no processo a bainha da minha saia subiu um pouco. Eu deveria tê-la arrumado, mas não fiz. Meu foco estava nele. Seu olhar demorou em mim por um segundo a mais do que o necessário. Antes que ele exalasse, balanasse a cabeça e recuasse. Vou pegar um pouco de gelo. Ele se virou para o frigobar, e eu fiquei ali, imersa em pensamentos que não deveria ter, consumida por emos que não deveria sentir. Quando ele voltou com um saco de gelo improvisado, sua expresso era fria. Ajoelhando-se diante de mim, ele pegou meu tornozelo delicadamente em suas mãos. No momento em que o gelo tocou minha pele, esperei bruscamente. Eu devia ter te dito algo antes, ele disse em voz baixa. Olhei para ele. Dizer o cu? Ele me encarou, seu olhar profundo e intenso. Vou que não pode continuar fugindo disso. NS não podemos. Uma onda de calor percorreu meu corpo. Era perigoso, mas parecia inevitável. Tiago, eu comecei. Mas antes que eu pudesse terminar, seus dedos tocaram meu rosto. Seu polegar roou gentilmente o canto dos meus lábios. E naquele momento não havia mais volta. Ele me puxou para si. Eu o puxei para mim. E finalmente ele me beijou. Foi lento, mas eletrizante. Um beijo carregado com todos aqueles anos de negão e tenso. Eu deveria ter parado, mas não parei. Era bio que não queramos mais perder tempo. Parecia que estávamos esperando por este momento uma eternidade. Minhas mãos encontraram as dele, guiando-as. Enquanto nos inclinamos um para o outro, a expectativa era densa no ar. Tiago, que incrivelmente bonito. Sussurrei. E eu tenho que admitir, sempre me senti atraída por Vogue. Meu pulso acelerou. Ele sussurrou que eu era linda. E naquele momento algo profundo se moveu dentro de mim. Mal percebi os sons que estava fazendo. Tudo que eu sabia era que estava completamente consumida por ele. Olhei para Tiago. Sua camisa estava desabotoada. Seu físico era tão impressionante quanto eu sempre imaginei. Apenas sua presença me causava arrepios. Vogue vai precisar de Otis contínuo isolamento acústico agora, provoquei ofegante. Ele sorriu. Seu corpo reagiu tão intensamente quanto o meu. Aquilo era apenas o comeu. E o que acontece depois disso? Ele murmurou, ainda respirando pesadamente com um sorriso travesso nos lábios. Minha visa estava embaada. Acho que vamos ter que ver, sussurrei, vendo a fome em seus olhos. Eu sabia que não havia mais volta. Quando ele se inclinou novamente, sua respiral quente em minha pele, senti que havia me rendido completamente. Ele sorriu com conhecimento de causa. Parece que esta viagem a Florianópolis acabou de ficar muito mais longa. Parei por um segundo e depois ri. Parece que sim. Eu ainda estava tentando controlar minha respiral. Tiago inclinou a cabeça ligeiramente. O brilho travesso ainda estava em seus olhos. Eu não tenho reclamais, Lucia.
do quebramos o contato visual. O uso do meu primeiro nome, Tô Simples, soou incrivelmente íntimo vindo dele, selando o que acabará de acontecer entre NS. O quarto de hotel, antes um spa de tenso e limites, agora era um santuário para um segredo que mudaria tudo para sempre.